vamos aqui dourar a pílula. Nós estamos falando de um governo que primeiro usou o mensalão como mesada para comprar o Congresso Nacional, depois, numa reeleição para se manter no poder, um petrolão dividindo com partidos políticos. É verdade essa culpa, eu faço esse reconhecimento, o governo do PT não faz, até hoje nega que houve esse escândalo. Simone Tebet, que foi uma feroz senadora para derrubar a Dilma, hoje é ministra do Lula. Alckmin, que certa vez disse: depois de ter quebrado o Brasil, Lula diz que quer voltar ao poder. Ou seja, meus amigos, ele quer voltar à cena do crime. Hoje é vice-presidente do Lula. O Boulos, que fez aquele não, que ele não era o amiguinho da garotada. Vai andar com Lula por São Paulo para inaugurar a obra. Sim, o Lula que elegeu o Boulos em São Paulo. E o ministro Alexandre de Moraes, antigamente tão crítico ao PT, que fez Gleisi Hoffmann dificultar sua sabatina no Senado, hoje é recebido dessa forma em um evento do PT. Em situação de rua. Obrigado, presidente, e boa sorte a todos vocês. E tudo bem, você não é obrigado a gostar de alguém, mas o que eu quero mostrar é que o sistema sempre se ajuda, ele sempre se ampara. Mas quem ampara e protege quem não faz parte da bolha? Quem segura da queda aquele não grato na rodinha de amigos? Ah, essa resposta você tem. E eu não vou estimular um nós contra eles, eu não sou comuno-socialista, eu não acho que o meu adversário político tem que ser extirpado, eu tenho o bendito freio moral. Na verdade, nós temos. Mas galera, se não nós, quem? Eu esperei 31 anos da minha vida para poder me manifestar politicamente, porque eu jamais me senti representada por alguém. Mas foi em 2017 que uma maioria silenciosa saiu da caixinha. Aqueles que, como eu, que esperaram por tantos anos, enfim poderiam ser representados. E aí o sistema foi pego de surpresa, afinal, de onde saiu toda essa gente? Onde eles estavam? Estávamos todos na mesma caixa, assistindo e esperando. Exatamente como estamos agora. E então, quando a minha vez chegou, tentaram enfiar na minha garganta que eu votei errado, que eu não sei o que é melhor para mim ou para os meus filhos, que eu deveria rever os meus valores. Que eu sou uma criminosa, uma golpista, uma fascista. E eu me recuso a aceitar o rótulo na intenção de retirar a minha humanidade e invalidar os meus direitos. E assim, o rolo compressor da democracia inabalada me esmagar. Eu ainda tenho voz. Nós ainda temos voz. Ainda. Voltamos à fotografia para o mundo que o dia 25 de fevereiro vai gerar. Em meio à crise democrática que o mundo vive, com ditaduras ascendendo, sem a condenação devida por parte dos mandatários do Brasil, com todo o apoio errado que o atual governo oferece ao mundo, acho que a gente quer gerar uma contraprova. Meio Brasil discorda do que está acontecendo, e quem disse isso não foi eu. São as pesquisas que mostram que, se as eleições fossem hoje, Lula e Bolsonaro estariam empatados. Uma nação dividida é o que somos. Gostam de usar o termo polarizado, mas não é assim que as democracias são? Um lado e outro? Eu achava que sim, mas aparentemente o outro lado só pode ser o autorizado pelos donos do poder. A oposição hoje, se Bolsonaro nunca tivesse existido, seria Alckmin, Simone Tebet, MBL, Dória, João Amoedo. A disputa seria entre PT e PSDB, a rivalidade de sempre.
a rivalidade dos amigos. Só que nós fomos lá e escolhemos a terceira via, porque sim, o Bolsonaro foi a verdadeira terceira via que desligou a manete do videogame dos principais jogadores do Brasil. E isso teve um preço. Um alto preço. Meu cunhado é petista, eu sei, é difícil, mas a gente não se odeia por política, o que é absolutamente saudável. Porém, em conversa nessa semana, ao assistir tudo o que está acontecendo, ele me disse que nunca havia visto uma perseguição tão brutal a um presidente, que nunca viu a mídia se comportar de forma tão feroz. Sim. Até ele tá vendo. Todos os dias Bolsonaro é o tema central em todos os jornais, em todas as emissoras, sempre de forma pejorativa, sempre em busca de um escândalo que possa ensejar a sua morte política. Mesmo com todo o cerco jurídico, político e midiático, eles não conseguem derrubar o Bolsonaro. Nunca uma devassa foi tão bem feita na vida de nenhum político que já passou pelo Brasil. Não foram apenas os passos de Bolsonaro e seu entorno que foram monitorados e suas intimidades entregues à Polícia Federal e vazadas na mídia, mas de sua família, de parlamentares aliados. E depois da abertura do inquérito das fake news em 2019, 5 anos do início sem fim da maior investigação jamais antes vista, Bolsonaro é tornado inelegível por uma reunião com embaixadores e deve ser preso por uma tentativa de golpe que nunca aconteceu. Vamos ao meu democracia, meu povo do TSE que tá aí me assistindo e monitorando tudo que eu posto, porque aparentemente eu sou uma dissidente. O meu ponto de vista das coisas. Eu vou supor aqui, para ficar mais fácil, que o que vocês estão dizendo é realmente verdade. Bolsonaro e um entorno de juristas, com um padre como integrante, fez um decreto de estado de sítio e buscava fundamentação jurídica para assiná-lo. Artigo 137 da Constituição. E eis a lei que fala do estado de sítio e como ele deve ser feito. Aí você pode me dizer que o Bolsonaro estava conversando com militares para viabilizar o tal decreto. Beleza. Mas a Dilma também consultou e para ela não foi crime. Então eu preciso entender por que agora é. Eu vou abrir aspas para o comandante à época. Nós temos uma assessoria parlamentar no Congresso que defende os nossos interesses, nossos projetos. Esse nosso pessoal foi sondado por políticos de esquerda sobre como nós receberíamos uma decretação de estado de defesa. Fecha aspas. Não é a mesma situação? Se não é a mesma, em que é diferente? Políticos procuraram as Forças Armadas para saber se eles agiriam ou não com a decretação de estado de defesa. Nenhum inquérito foi aberto. Ninguém sofreu busca e apreensão por isso. E a Dilma não foi chamada de golpista. Falaram que o Bolsonaro ia dar o golpe por mandar 800 mil reais para os Estados Unidos para se manter no país caso o golpe desse errado. Não teve golpe e o cara voltou. Eu não consigo entender essa tese. A reunião do golpe. Reunião do golpe que Bolsonaro falou mais de uma vez que não queria golpe. E aí, falando da inelegibilidade do Bolsonaro por reunião com embaixadores, cara, a Dilma também fez. Em março de 2016. Em agosto ela estava cassada. Ah, mas foi diferente. A Dilma não colocou dúvidas sobre a democracia no Brasil para embaixadores, como fez o Bolsonaro. E o Bolsonaro fez com fins eleitorais. Já a Dilma estava nas atribuições de suas funções como presidente, às vésperas de um impeachment. Então, é óbvio que as situações são diferentes. Mas e a intenção? Você já ouviu em algum lugar as falas da Dilma nessa reunião de embaixadores que precedeu o seu impeachment? Não? Então você vai ouvir agora. Se liga. Não só cumprimento, como agradeço toda a manifestação de solidariedade, mas, sobretudo, toda a análise clara, toda a precisão na qualificação do que acontece no Brasil. Compreender é ser capaz de lutar de uma forma muito mais efetiva e compromissada. Aqui ela está dizendo que vai jogar a real para que todos entendam o que estava acontecendo no Brasil, para que todos pudessem lutar. Ela usou o termo lutar contra tudo o que estava acontecendo. Me alegra muito compartilhar esse momento com cidadãos e cidadãs que têm plena consciência dos riscos de uma ruptura democrática, da monumental perda
das árduas conquistas democráticas e sociais obtidas nos últimos anos. Aqui ela joga que o que está em risco no Brasil é uma ruptura democrática, o fim da democracia no Brasil, que é o que é uma ruptura democrática. Eu queria aqui